Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já era viúvo há algum tempo. E quando se foi, meu marido me deixou uma pensão boa. Tanto que até parei de trabalhar. Pensei comigo mesmo. Agora é hora de aproveitar a vida, né? Já que o tempo passa tão rápido. Depois de um tempo, passei a viajar com umas amigas, a conhecer um monte de lugares bonitos. Eu tinha 2 filhos homens, os 2 já casados. Suas famílias, suas casas, e me apoiavam. Achavam que eu devia mesmo aproveitar o dinheiro da pensão que o pai tinha deixado. E tudo ia bem. Eu levando a vida sem maiores preocupações, até que o Rodrigo cruzou o meu caminho. E olha, eu podia dizer que foi devagar, mas foi rápido. Causou uma verdadeira revolução. Eu tinha uma amiga, a Tânia, que era assim, como é que eu vou dizer, meio namoradeira. Sabe aquele tipo de mulher que, embora tenha um pouco mais de idade, assim, e gosta de namorar, um dia tá com um, outro dia, sabe? Pessoa festeira, vamos dizer. E aí, a gente conversando, coisa e tal. Ela era do tipo que adorava frequentar bailes, fazer academia, se cuidava. E também gostava muito de viajar. Sabe aquela pessoa alegre, sempre de bem com a vida? Então, olha, na companhia dela, a gente não podia dizer que estava triste, desanimado, porque ela gostava de tudo o que induzia a festa. Era do tipo que realmente deixava qualquer ambiente alegre. Aliás, a gente tinha feito algumas viagens juntos, inclusive uma vez até num navio de cruzeiro. E olha, apesar de já estar com 60 anos, 1 ano a mais do que eu, ela não aparentava a idade que tinha. Parecia bem mais jovem. Tinha um monte de gente que achava que a gente era irmã uma da outra. Pois ela me arrastou para algumas coisas. Aula de zumba, por exemplo, yoga, pilates. Sabe esse tipo de coisa que ajuda a cuidar da saúde, do corpo? Então, ela era campeã em fazer esse tipo de coisa, atividade, e me levou junto para várias. A gente se via praticamente todos os dias. E numa dessas vezes, um dia ela veio com aquela conversa. Achei tão engraçado, porque ela chegou assim meio, sabe? E de repente falou: você também tá precisando arranjar um namorado, Leila. A gente combina um programinha 4, o que você acha? Ó, se você quiser, eu posso conversar com o Felipe. Tenho certeza que ele tem algum amigo para te apresentar. Eu sabia que esse tal de Felipe, que era o namorado dela na época, era bem mais jovem. E quando digo bem mais jovem, não era força de expressão. Olha, se tivesse, sei lá, 28 anos, era muito. Ela vivia dizendo que realmente se sentia melhor com gente assim mais jovem, né? Essa minha amiga era desse tipo, do jeito que eu já falei. Eu achava até graça quando ela falava essas coisas. E é claro que eu não fazia esse perfil. Sabe, de cabeça, eu sempre fui muito diferente dela. Não estava a fim de me envolver com ninguém. Nem mais jovem, nem mais velho, ninguém. A vida estava tão tranquila para mim. E eu também tinha medo, né? Até porque tinha filhos. Vai que eles não gostassem e ficassem contra mim. Apesar de que eles sempre me apoiaram em tudo. Um dia, no entanto, a gente tinha marcado de se encontrar, eu e ela. Fomos ao shopping. Aí fomos fazer um lanche e eu vi que ela não parava de mexer no celular. Até que dali a pouco, quem se aproximou da mesa? O tal do Felipe, namorado dela, que eu já tinha visto por foto, mas não conhecia pessoalmente ainda. Mas ele não estava sozinho. Estava acompanhado de um outro rapaz. Esse outro rapaz
mais ou menos assim, da idade dele. Os dois se cumprimentaram, ela e o namorado Felipe, com um beijo na boca. Aí ela olhou para o outro rapaz e perguntou: você deve ser o amigo do Felipe, né? Rodrigo, teu nome? Em resumo, era mesmo amigo do namorado dela, o Rodrigo, que ela queria me apresentar já fazia algum tempo. Sempre que ela tocava nesse assunto, eu tirava o corpo fora. Só que dessa vez não teve como, né? Porque ela me pegou de surpresa. Combinou aquele encontro sem me dizer nada. Olha, uma coisa não dava para negar. Era um rapaz muito bonito. Para dizer a verdade, os dois eram. Felipe também. Agora, o que me chamou a atenção do Rodrigo foi aquele olhar. Ele tinha uns olhos assim, penetrantes, assim, parecia, sabe, aquela expressão. Ele puxou uma cadeira, sentou ali do meu lado e ficou puxando conversa. Que sabia tudo sobre mim, ou seja, já estava tudo meio que preparado, eu percebi. A Tânia devia ter falado pro namorado dela: olha, leva o fulano lá, o teu amigo, e a minha amiga, ela tá sem ninguém, e ela tá precisando de um namorado. Então o cara já chegou ali, sabe, com o roteiro pronto. Falou da vida dele também, até porque a certa altura eu comecei a perguntar. E se mostrou muito interessado em mim. Não vou mentir. No começo, me senti meio ridícula. Não era acostumada a fazer aquilo. Aquele rapaz devia ser mais jovem do que os meus filhos. De todo modo, não seria elegante, sabe, simplesmente não dar conversa para ele, ou mais do que isso, me retirar. Fiquei ali, conversando, sabe, ele perguntando, eu respondendo, às vezes fazia pergunta também. Ficamos um tempão ali e o detalhe é que nem vi o tempo passar. A grande verdade é que ele era uma excelente companhia, sabe, sabia falar, era educado, uma coisa que sempre me chamou a atenção em homem. Até telefones a gente trocou no fim. Apesar de que, repito, esse tipo de coisa não ser muito do meu perfil. Naturalmente, não aconteceu nada entre nós. Pelo menos não naquele primeiro encontro. Mas depois, a Tânia quis saber o que tinha achado dele. Lembra que eu falei? Você é doida, viu, Tânia? Você é mais novo do que os meus filhos. Daí, sua boba. Sim que é bom, aproveita. Eu vi que ele ficou interessado em você. Essa mulher ficou me jogando pra cima do rapaz. Falando que eu devia aproveitar, que eu devia dar uma oportunidade pra mim mesma, né? Pra ter uma vida assim mais agitada, mais emocionante. E com o tempo, aconteceram outros encontros, até que numa dessas vezes, acabei me deixando levar. Até porque também passei a me sentir atraída por ele. Rolou um beijo, depois um outro. E a verdade é que no fim, eu comecei a gostar. Sabe? Todas aquelas indicações em contrário que eu tinha, não é que eu tivesse eliminado aquele tipo de pensamento, não. Eu ainda achava a mesma coisa, só que aí não era a cabeça que estava falando. Aí era o coração e o corpo, sabe? Às vezes a gente sente que está com uma certa idade e que, sei lá, tá velha para certas coisas, mas o corpo começa a cobrar. E lá pelas tantas, meu corpo começou a me mostrar que eu não estava morta do jeito que eu me julgava. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Sabe, quando você não pensa no assunto, tudo bem, mas quando a tentação aparece, o corpo começa a dar sinais. E repito, aí você percebe. Olha,
O fato é que, desde que tinha perdido meu marido, eu nunca mais tinha ficado com homem nenhum. Fazia mais de 10 anos que eu não sabia o que era beijar na boca. Tava até, juro por Deus, desacostumada. Transar então, piorou. Aí nem se fala. Quando fiquei pela primeira vez com o Rodrigo, não sei se foi pelo fato de estar sozinha há tanto tempo, né? Sei lá, mas isso mexeu tanto comigo. Despertou tanta coisa, tantas sensações. Tanto que a gente continuou se vendo e se falando. Inclusive, marcamos uma viagem para fazer em 2 casais. Eu e o Rodrigo, a Tânia e o namorado dela. Ficamos numa pousada tão bonita, tão gostosa. O lugar também era lindo. Naturalmente que acabei bancando a parte do Rodrigo. E olha, foi tudo tão gostoso, tão inesquecível. Eu não sei explicar, mas o fato de termos passado 3 dias ali, juntos, mas juntos mesmo, sem desgrudar um do outro, fez com que eu me apegasse a esse rapaz. Para se ter uma ideia, depois que voltamos da viagem, nos despedimos, cada um tomou seu rumo. Olha, eu me senti tão perdida, tão sozinha. Nunca tinha sentido tanto a falta de alguém como senti dele. Não vi a hora de vê-lo de novo. Quando conversei com a Tânia, acabei me abrindo com ela, até porque minha amiga, né? Aliás, ela que tinha me metido naquele rolo. Acabei falando o que estava sentindo em relação ao rapaz, e ela me deu aquele conselho. Olha, minha amiga, quando a gente te apresentou o Rodrigo, não era para você se apaixonar, viu? Era só para curtir o momento. Você tem que fazer que nem eu faço. Pego, mas não me apego. O problema é que, primeiro, tem coisas que a gente não consegue evitar. E segundo, as pessoas são diferentes umas das outras. Tem gente que consegue levar assim na boa, só na base da curtição, como a minha amiga, por exemplo. E outras que não. E a grande verdade é que eu acabei me apegando demais a esse rapaz. Muito mais do que deveria. Quando a gente não estava junto, eu ficava com o coração apertado de saudade. E o pior é que comecei a ter ciúme dele. Sabe? Me torturava. Só imaginar que ele pudesse estar com outra mulher. Principalmente se fosse mais nova, né? Mais compatível com a idade dele. Meus filhos, até esse ponto, não sabiam que eu estava envolvido com alguém. Muito menos com um garotão. E no que dependesse de mim, jamais iam saber. Até porque não iam concordar. Iam dizer até, bom, só de imaginar, quem sabe até, dissessem que ele estava comigo para se aproveitar de mim. Mas tenho certeza que eles falariam isso. Pela diferença de idade e também pelo fato de que, quando a gente saía, eu bancava as despesas, né? Olha, que fique claro, apesar de não ser mais tão jovem, também não sou nenhuma boba, né? Não sou uma pessoa assim que tapada para tudo, ingênua, iludida. Não. Dizem que quando se apaixona a gente fica meio boba, mas eu sabia o terreno em que estava pisando. Tinha consciência de que um rapaz da idade dele, e bonito do jeito que era, jamais ia corresponder a um sentimento mais do que curtição, no máximo. Sabia que ele estava comigo, porque eu lhe proporcionava, assim, uma vida agradável, bancava um monte de coisa. Às vezes, ele, inclusive, dizia que estava sem dinheiro e eu emprestava. Quer dizer, dava o dinheiro, né? Porque, enfim, ele pedia, eu não conseguia dizer não. Embora soubesse que essa situação, enfim,
Repito, não sou nenhuma ingênua. Tanto que eu me sentia mal às vezes. Mas fui me deixando levar, porque estava tão gostoso. O tempo foi passando, as coisas foram ficando mais sérias entre nós. Quer dizer, pelo menos para mim, né? E como já era de se esperar, um dia, um dos meus filhos ficou sabendo que eu estava envolvida com um homem. Aí contou pro outro, e quando soube a idade desse rapaz, ele ficou muito, mas muito indignado. Lembro dele falando comigo: olha, eu não estou acreditando que a senhora está namorando esse moleque, mãe. Ficou louca, mãe? Será pensando que todo mundo vai falar? Ele chamou o Rodrigo daquele nome que eu tanto temia, gigolô. Quis saber se eu andava dando dinheiro a ele? E para não piorar as coisas, eu menti. Falei que não. Inclusive, até para parecer mais convincente, me fiz de ofendida. Por que você está falando isso, hein? Só porque eu sou mais velha? Você acha que eu não tenho condição de despertar o interesse de um homem mais jovem? Ele também não gostou. E meu outro filho, igualmente, achou um horror e desfiou o rosário quando ficou sabendo. Até minhas noras, sabe, viraram o nariz. Não disseram com todas as letras, mas deram a entender que eu estava me comportando, enfim. Uma pessoa ridícula, né? Já que eu queria namorar, devia procurar alguém mais compatível com a minha idade. E não com um rapaz que só estava interessado no meu dinheiro. Chorei muito por conta de tudo que eu vi. E também porque todo mundo ficou contra o meu relacionamento. Juro. Pensei até em terminar com o Rodrigo, porque não queria me indispor com os meus filhos. Só que depois pensei comigo mesmo: quer saber de uma coisa? A vida é minha. Quem tem que decidir isso sou eu. Se eu quebrar a cara, é a minha cara. E por conta disso, continuei me encontrando com ele. Até porque ele me fazia tão bem. Tudo o que tinham dito sobre o Rodrigo e o nosso relacionamento, até que podia ser verdade, mas quer saber? Nessas alturas eu não estava nem aí. Podiam me achar uma tonta, mas o importante é que eu estava me sentindo feliz, como há muito tempo não me sentia. Fizemos uma viagem à Foz do Iguaçu. Passamos uma semana lá. Aproveitamos para ir até a Argentina e até num cassino. A gente foi. E essa viagem parece que me fez ficar mais ligada a ele. Tanto que assim que voltamos, eu criei coragem e fiz uma coisa que já estava pensando em fazer, mas que estava com tanto medo. O convidei para morar comigo. Percebi que ele ficou surpreso quando eu fiz o convite. Não devia estar esperando. Ele já passava algumas noites ali comigo. De modo que qual é o problema? Ele então perguntou dos meus filhos, se eles não iam ficar contra. Claro que iam, né? Mas eu falei que quem mandava na minha vida era eu. Até a Tânia ficou surpresa quando eu contei que o tinha convidado para morar comigo. Fez aquela cara de abismada. Como eu imaginava, e como não dava para esconder, meus filhos souberam e ficaram contra mim. Não aceitaram. Mas é como eu já falei, eu estava tão decidida. O fato é que naquelas alturas não tinha mais como negar. Estava apaixonada por ele. Por isso não ouvi ninguém, fui contra tudo e contra todos. Só pensei na minha felicidade. Tempos depois, eu ajudei a abrir uma loja de som de carro, em sociedade com um primo dele. Banquei, arranjei o dinheiro. Fiz até um empréstimo para ir pagando por mês. Eu gostava de ajudar. E veja, eu nem me preocupava quando vim me dizer que ele estava se aproveitando de mim.
O fato é que desde que o nosso romance se tornou público, o que eu mais escutava era esse tipo de coisa. Que ele estava comigo por causa de grana, que era um gigolô. Mas tudo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não que não me afetasse. Afetava, me magoava, mas eu fingi que não ouvia. Mais tarde eu ajudei também a comprar um carro. Quer dizer, banquei praticamente sozinho. Só que não coloquei o carro no nome dele, mas no meu. Tudo que eu comprava para ele e que podia colocar no meu nome, era assim que eu fazia, até para não dar margem, né, para comentário, para alguém ficar falando mal. Meu filho, por exemplo, me criticou quando soube que eu tinha comprado o carro pro Rodrigo. Por isso que eu deixei claro para ele. É ele que usa o carro, mas o carro é meu, tá no meu nome. Aliás, ele usa o carro comigo. Perto de completar um ano de relacionamento, na verdade, um ano que ele estava morando ali comigo no meu apartamento, um momento que eu já imaginava que um dia pudesse acontecer, aconteceu. Meu filho mais velho nunca tinha se conformado com aquele meu namoro, digamos assim. E eu não sabia, mas por conta própria, sem me dizer nada, sem me avisar, até porque sabia que não ia aceitar, né? Ele andou investigando o Rodrigo, vigiando. E um dia, o Gilberto me procurou para me mostrar umas coisas, me contar o que tinha descoberto. Mostrou, por exemplo, umas fotos em que apareciam o Rodrigo e uma loura juntos. Os dois assim, no maior clima, maior intimidade. Tinha um monte de fotos, inclusive do carro dele entrando num motel. Quer dizer, meu carro, né? Nessa hora, meu filho chegou a dizer: tá vendo pra que esse traste tá usando a tua grana? Tá vendo como que ele tá usando o carro que a senhora deu pra ele? Olha, eu não consegui dizer nada. Senti aquele travo na garganta. Não é que eu não imaginasse, mas uma coisa é imaginar, outra é você ver. O que meu filho tinha que trazer foto? Sabe? No fim, Gilberto ainda falou: era isso que eu queria te mostrar, mãe. Aliás, essa mulher que aparece aqui nas fotos, eu segui ela também. Descobri onde mora, conversei inclusive com o vizinho dela. E o Rodrigo aparece lá direto. É como se eles tivessem um relacionamento. Que atitude a senhora vai tomar agora em relação a esse rapaz, hein? Sabe quando você se sente anestesiado? O fato é que fiquei morrendo de vergonha do meu filho. Ele me mostrando aquelas fotos. Nunca senti um aperto tão grande no peito. Acusei o golpe. Senti por saber que o Rodrigo tinha outra mulher. Só que, sei lá, a vergonha que eu senti do meu filho foi maior. De posse daquelas fotos, fui para casa, esperei o Rodrigo chegar e sem conseguir nem raciocinar direito, até porque estava me sentindo ainda meio tonta, joguei aquelas fotos na cara dele. Ele ficou olhando assim meio assustado, só que não falou nada. E diante do seu silêncio, eu perguntei: você não tem nada para me falar? Ele só engoliu em seco, não abriu a boca. Até porque, né? Dizer o quê? Eu então estendi a mão, deixei a palma aberta e falei: chave do carro, quero aqui na minha mão. Foi só aí que ele falou: como assim, Leila? Por que você quer a chave? Por quê? Porque o carro é meu. Ué, não imaginava que você andasse carregando outra mulher para um motel dentro do meu carro. Como ele pareceu não entender, sabe? Porque ele ficou me olhando com cara de pateta. Aí eu fui obrigado a explicar: você não sabe a vergonha que me fez passar diante do meu filho. Esse tempo todo,
Eu te defendi. Fui contra meus filhos por tua causa. Só que agora não tem como. Quero que você vá embora, viu? Que saia do meu apartamento agora. Chave do carro e chave da porta. Que isso, Leila? Não precisa ser tão radical. Vamos conversar. Não temos mais nada para conversar. Acabou. E tem mais. Não quero que você leve nada do que eu te dei. Quero que saia daqui levando só a roupa do corpo. E depois, também quero só ver como que vai ficar, né? A questão lá da loja. A loja de som. Aquilo lá também tem o meu nome, né? Ou seja, a loja também é minha. Olha, juro que eu não pensei que ele fosse ter a reação que teve. Ficou me olhando assim durante algum tempo. E depois, eu fiquei pasma. Ele começou a se humilhar, a implorar que eu não o mandasse embora. Chegou a pedir perdão. Falou que nunca mais sairia com aquela mulher, aquela que ele tinha levado no motel. Jurou que ia se afastar dela. Chegou a dizer, com a cara mais deslavada do mundo, que me amava. Até isso ele falou. Pois sim. Amava era a vida boa que eu lhe dava. Os presentes, o carro, a loja, o dinheiro. Não que eu não soubesse antes, sabe? Mas é aquela coisa que eu já falei. Uma coisa é imaginar o que anda acontecendo e outra coisa é ter a prova cabal. É ver com os teus próprios olhos. Eu estava apaixonada por ele. Estava mesmo. E quer saber? Não posso negar que ele me fez feliz durante muito tempo. Só que tem coisa que não dá. Sabe, chega uma hora que aí sim a vergonha passa a ser maior. O carão que eu passei diante do meu filho. Acho que foi a pior sensação que eu já tive na vida. Eu sempre desconfiei que ele saía com outras mulheres, quem sabe até compatíveis com a idade dele, mas ele sempre negou. E também tem outra. É o que eu já disse, uma coisa é desconfiar, outra coisa é ver. Olha, está sendo um período muito triste da minha vida, não vou negar. Eu ando tão desanimada. Sabe quando você cansa? Perde a esperança? Perde o rumo? Pela idade que eu tenho, eu talvez devesse ter levado essa situação do jeito que a minha amiga leva, a Tânia. Mas o que eu vou fazer se eu sou diferente dela? Eu não consegui. Levei a sério demais, mesmo sabendo que não devia. Mas a verdade é que não se brinca com o coração. E um coração como o meu, principalmente, não tem idade para se apaixonar. E apesar de ser uma mulher madura, acabei voando alto demais. Me apaixonei como se fosse uma menina. E no fim, acabei despencando lá de cima com tudo, de cara no chão.